pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso mini curso para entendermos as raízes da modernidade, né? Como todo esse mundo que nós estamos vendo, né? Onde é que estão as raízes desses problemas que estamos inseridos, certo? Então, na última aula nós falamos sobre dois pontos teóricos do nosso curso que são fundamentais, que é a noção de poder e a noção de agente histórico. Vamos falar de um terceiro, mas esse terceiro é mais aplicado, tá? Então nós vamos para sair da abstração e vamos para o exemplo prático, certo? Então nós falamos sobre essa questão dos poderes, tá? Um exemplo muito prático para poder ilustrar isso vem através da evangelização que a igreja faz, certo? Depois da queda do Império Romano. Tá? Então vamos lá, o que é que tinha acontecido? Qual era o cenário histórico? O cenário histórico era que o Império Romano, Jesus morreu, ressuscitou, vieram os apóstolos, né? E aí, se você pega a meditação da beata Ana Catarina Emmerich, você percebe muito bem quando ela fala que quando Jesus morre tem todos aqueles eventos naturais, certo? Aqueles eventos do eclipse, o terremoto, a destruição do templo, isso foi sentido no mundo inteiro, né? E aí quando ela descreve, ela fala assim, olha, esses eventos ocorreram para que o poder de Deus fosse mostrado, manifestado. E as pessoas esqueceram dos cristãos. Na verdade, elas não esqueceram, elas sabiam que eles estavam lá. A única diferença é que elas não tinham coragem de enfrentar. Veja só, um grupo de pescadores, um grupo de mulheres, entendeu? Todos coitadinhos, pobrezinhos, e o Império Romano, os fariseus, os sacerdotes, que tinham grande poder militar, político, econômico, né? Simplesmente não tinham coragem de ir em frente. Por quê? Porque foi manifestada aquela terceira forma de ação de poder, que é o poder da sabedoria, né? Eu coloquei sabedoria porque é mais fácil para que a gente possa entender. Entretanto, é um poder espiritual, tá? E aí vem todo esse cenário, depois vem Pentecostes, os apóstolos começam a pregar, e aí quando os cristãos começam a ficar numerosos, Roma começa a persegui-los, tá? Roma, os judeus se unem a Roma e começam a persegui-los, né? E aí você vê todo o poder político e militar em cima da igreja. Então, o poder político e militar começa a bater em cima da igreja. E a igreja continua o seu trabalho. Ela continua evangelizando, continua ensinando, né? É engraçado que quando você lê a patrística e você vê os primeiros apologistas, os primeiros padres apologistas, como por exemplo Justino de Roma, Aristide de Atenas, entre outros, que eles mandam cartas para imperadores. E quando eles enviam essas cartas para os imperadores, o que que acontece? Muitos deles eles estão enviando, não assim falando assim, gente, vamos parar de nos perseguir, tá? E vamos adotar o cristianismo como religião, né? Vamos parar com esse negócio, quem tem que ser rei é Jesus Cristo. Não, eles estão falando, olha, nós somos bons súditos para vocês, nós somos bons súditos, tá? Nós só queremos praticar a nossa fé. Eles não estão advogando em favor de uma superioridade do cristianismo. Óbvio que eles tocam nesses pontos, eles falam nesses pontos, eles usam isso como argumento para provar que eles não deveriam ser perseguidos, obviamente. Entretanto, o que conta para eles, o que eles estão pedindo para os imperadores, obviamente, é o seguinte: olha, nós queremos apenas praticar a nossa fé. Eles tinham plena consciência de que não bastava, não precisava de poder militar, político nenhum para colocar a fé em prática, para fazer com que a fé fosse difundida. Quem faria isso era o Espírito Santo, com Jesus Cristo ressuscitado. Eles tinham plena certeza. Se o Império Romano nos deixar em paz, pouco tempo depois Roma será cristã, tá? A gente vê isso acontecendo agora na China. Os cristãos são perseguidos na China e o que acontece simplesmente a China está se tornando cada vez mais cristã. Óbvio que, como eu vou falar, isso não é suficiente para poder mudar o regime, para ter a mudança, né? Lembra que eu falei, um dos pontos de mudança histórica é quando um poder tenta interferir no outro de forma mais direta, né? E o poder da sabedoria intelectual, por mais sutil que ele seja, em algum momento ele vai ter que entrar e penetrar nas outras searas de poder, se ele quiser mudar o panorama geral, tá? Então, esse é o problema. Então, os imperadores acolhem o cristianismo liberado. E aí começa todo mundo a se converter, inclusive vários imperadores se convertem, né? Então, você tem esse problema, tem essa situação. Então, no início, a igreja tinha plena consciência disso, né? E é assim que a cristandade surge. Para ter noção, eu vou ilustrar aqui um exemplo muito bom. Deixa eu só pegar aqui o meu livro. Desculpe que eu tive essa ideia agora, eu esqueci de pegar o livro, tá? Só estabilizar a câmera aqui também novamente, me desculpe.
Deixa eu só pegar aqui um trecho do aqui desse livro. O Discurso sobre a História Universal é um livro muito interessante para quem quer ter uma visão mais católica da história, tá? Bossuet, ele traz, e aí vem a cerne da minha visão, que é diferente de muitos historiadores até católicos, que é o seguinte: olha, nós, apesar dos historiadores católicos narrarem muitos fatos, eles esquecem muitas vezes de um agente histórico fundamental e principal, importante, que sem ele não teria nada, chama-se Deus. É muito difícil você ver muitos historiadores católicos apelando para a ação de Deus direta. Não é a ação de Deus indireta por meio da igreja ou por meio dos santos, mas direta, Deus se fazendo presente, tá? E Bossuet, ele faz isso de forma muito maravilhosa, acho que é um dos poucos, né? E aqui teve uma crise no século 7, 6. Não, foi antes, começou no século 4, foram anos, tá? Que essa crise iniciou, que era a crise iconoclasta. Para os que não sabem a crise iconoclasta, o que era essa crise? O que era essa crise iconoclasta, tá? Tinha imperadores, eu não estou olhando para vocês porque eu estou folheando aqui para ver se eu encontro rapidamente sobre essa crise aqui no livro, para poder ler no original. Se não conseguir achar, eu leio para vocês aqui, tá? Enfim, aqui, achei, pronto. Então, o que acontece nessa crise iconoclasta? Os cristãos, eles faziam imagens, né? Não caia na conversa de protestante que dizia que os cristãos não faziam imagens, que era uma coisa assim, tipo, nossa, não sei o que, nada, invenção, paganismo. Não, vocês vão ver claramente como não tem nada de paganismo aqui, tá? Os cristãos faziam imagens, tá? E chega o imperador Leão III de Constantinopla, certo? E aí ele se revolta contra as imagens, começa a fazer parte de uma seita chamada iconoclastas. Os iconoclastas, eles odiavam imagens, eles destruíam imagens. Não bastava para eles não fazer, eles tinham que destruir o que tivesse lá. E isso causa uma grande revolta com o povo. Isso aí surgiu lá no Oriente, tá? Com Bizâncio, no Império Bizantino, certo? E aí começa a ser essa briga, essa crise, né? E o que acontece? Olhe a forma como o povo reagiu. As estátuas do imperador foram postas abaixo em diversos lugares. Ele se creu ultrajado em sua pessoa. Censuraram-lhe semelhante ultraje que ele fazia a Jesus Cristo e a seus santos, e que, como ele próprio confessava, a injúria feita à imagem recaía sobre a original. Veja só que coisa curiosa, engraçada, né? Ele começa a quebrar as imagens, porque não deve ser feito, e os cristãos falam: você está ofendendo a minha fé, entendeu? Está ofendendo no que eu acredito. E aí os cristãos falam: então tá, vamos derrubar suas imagens também, meu filho. Derrubam as imagens dele. E aí o cara tem a desfaçatez de ficar pé da vida falando que simplesmente ele não pode obedecer não se pode fazer isso porque é uma ofensa a ele, uma ofensa à imagem dele, é uma ofensa a ele. Então é exatamente isso. Então repare como sutilmente aquele poder consegue influenciar no poder político, né? Mas ele necessitou de duas coisas: que aquele poder estivesse bem penetrado, ou seja, havia uma evangelização muito forte, tá? O Império do Oriente era bem cristão, o Império do Ocidente também, né? As pessoas eram bem cristãs, e ele simplesmente teve que ceder a todo esse problema, né? Obviamente, assim, ele não cedeu de forma direta, né? Mas tentou bater de frente com os cristãos. Foi uma crise que durou bastante tempo. Mas você consegue perceber como aquela ação, né, estava aí. Então, gente, esse era o poder da igreja na Idade Média, que é o que as pessoas tendem a falar: não, mas a igreja mandava, que o Papa mandava cartas, e aí tinha soldados que faziam isso, que faziam aquilo. Não, cara, não, entendeu? A igreja convocava, um exemplo são as cruzadas, a igreja convocava as cruzadas, e os reis que quisessem iam lá e aceitavam. Muitas vezes a igreja nem convocava. Muitas vezes a igreja falava: olha, está acontecendo isso lá, os seus irmãos não estão conseguindo ir na Terra Santa, visitar a Terra Santa. E aí os reis se condoíam e faziam isso, certo? Então isso é uma penetração do poder da igreja no sentido espiritual, intelectual, uma coisa sutil, tá? Só que, como eu falei, todo poder tem uma forma de manifestação ativa e passiva. Então os santos, com seus milagres, com suas aparições, né? As relíquias,
se você for pegar também as pregações, os ensinamentos, tudo isso é ativo. Só que a parte passiva disso, que é a manutenção dessa ordem através do conteúdo doutrinal que é passado, das homilias, da prática dos sacramentos. Isso tudo não evangeliza, isso não faz. Você já viu assim multidões se converter porque um padre qualquer, um padre comum, não um santo, tá? Um padre comum celebra uma missa? Não tem. Mas isso é para quê? Para que as pessoas comuns mantenham-se presentes, mantenham-se atuantes naquilo ali. Só que essa parte passiva, sem a parte ativa, sem a parte de evangelização, da pregação dos santos, como esse cara aqui, como esse sujeito aqui, Padre Pio, sem sujeitos igual a ele, que fazem pregações, sem sábios ensinando, fazendo, enfim, tendo um trabalho ativo, cultural, sem isso, esse poder não consegue penetrar, ele se conserva onde ele está, mas ele não penetra na sociedade, de tal forma que consegue influenciar as pessoas a ponto de elas terem coragem de derrubar a estátua do imperador da época. Então isso não acontece. Esse é um ponto. Então esse era o poder da igreja na Idade Média, que as pessoas ficam horrorizadas e tem um monte de mito, isso, aquilo, outro, etc. É claro que um poder desse intelectual só na parte ativa, e era o que talvez faltasse mais à igreja, que era essa parte de formação básica no sentido de formação da base, das pessoas que estão dentro dela, proporcionava que muitas pessoas fizessem atrocidades, em nome da ignorância, mas não da fé. A fé não tinha essa possibilidade de gerar esse problema, mas a ignorância tinha. As pessoas não sabiam o que era tal coisa e pronto, né? Então, um exemplo clássico é a questão dos judeus, os judeus que se convertem, chamados cristãos novos. As pessoas exigiam que esses judeus, esses ex-judeus, né, cristãos novos, né, só de você botar o nome cristãos novos, você começa a criar alas dentro da igreja, isso é péssimo, tá? Isso enfraquece a igreja profundamente. Vocês vão ver que quando isso aconteceu, né, a igreja enfraqueceu muito o seu poder, nesse nível que eu estou falando aqui, tá? Não é um poder militar, político ou de influência, tá? Mas, em certo ponto, o que acontece é que as pessoas começam a exigir que eles que se converteram não comessem comessem carne de porco, né? Queriam provas de que eles não tinham feito circuncisão, né? Então, coisas ridículas, não tem nada a ver com a fé isso, cara. A pessoa passou anos como judia, né? Não se convertia. Claro, tinha um problema dos falsos convertidos, né? Mas aí novamente entra em cena a ignorância, ou seja, as pessoas perseguiam as outras pela fé, enquanto os sábios da igreja falavam: a fé tem que ser um convencimento, não pode ser conversão à força, né? A igreja não aceita isso, a igreja invalidava batismos que aconteciam dessa forma, enfim. Então esse era o poder da igreja, tá? Então, estamos falando de uma instituição, uma agente histórica, a igreja. Falamos brevemente de outra chamada império. O que é império? Você já parou para se perguntar isso? Muitas vezes usamos essa expressão. Claro que podemos usar de forma mais simples, senso comum, análogo, mas entenda o seguinte, olha. Império, tá? O império, ele não é somente uma espécie de poder político, tá? Ele é uma espécie de repetição histórica. Vamos lá. Quando você vai para sociedades antigas, certo? O que acontece é que nessas sociedades antigas, a ordem, tá, da sociedade estava atrelada a uma ordem espiritual. Então a ordem política e a ordem espiritual era a mesma coisa. Não mudava em nada. O cristianismo ele rompe com esse problema, né? Como eu falei antes, né, no começo do vídeo, da patrística, certo? Então ele rompe com esse problema, com essa situação. E aí você tem o Império Romano. O problema é, como é que você vai manter o Império sem você ter uma ordem espiritual atrelada a ele? Porque até então todos só eram assim. O Império por excelência, e é daí que vem a noção de Império, era o Império Romano. Ele dominou o mundo inteiro praticamente. Um mundo conhecido, mas já era muita coisa, né? E você tinha uma cambada de povos, de civilizações, culturas, até religiões dentro dele, que eram como subsistiam dele. Não era a espinha dorsal dele, não era necessário para que ele existisse, mas aquelas civilizações que estavam inseridas dentro dele eram necessárias, eles precisavam do Império Romano. Um exemplo é o Egito, o Antigo Egito, que foi uma grande civilização de 1000 anos, foi estável, não quis se expandir por muitos lugares, né? Tinha a sua própria simbolização da ordem por meio da religião, ou seja, a religião para eles não era só uma questão de culto espiritual, mas era uma espécie de simbolização de como o mundo funcionava para eles.
tá? E eles estavam dentro do Império Romano, né? Eles não tinham nenhum problema. Os judeus também passaram por isso, embora incomodasse muito aos judeus o fato de serem dominados politicamente, né? Eles sempre sonharam com o reino de Judá, aquela coisa, os tempos nostálgicos de Davi e Salomão, né? Mas o cristianismo não se importava muito com isso, né? Os cristãos não se importavam muito com isso, né? Mas os cristãos vão crescendo por conta da sua influência, do seu poder, né? A ação dos santos, milagre, aquela coisa toda, etc. E aí você tem uma coisa chamada, é um termo técnico que os historiadores usam, chamado Translatio Imperii. Translatio Imperii chama-se transição do império. O Império Romano cai e quem vai assumir essa função é o Império do Oriente. Então, nessa transição foi chamado de Translatio Imperii. Só que o que aconteceu é que, à medida que o medievo vai se desenvolvendo, a cristandade vai se desenvolvendo, as pessoas vão se evangelizando, a igreja ela teve que adotar muitas funções administrativas do antigo império, né? Pensa assim, quem ia organizar a cultura da época? Não tinha ninguém, não tinha instituição nenhuma organizada capaz de manter de pé aquele colosso, né, de conhecimento, de cultura que foi o Império Romano, né? Então a igreja teve que assumir isso nas coxas, teve que botar nas coxas e vamos para frente, vamos para frente, porque não era a função dela fazer isso, a igreja não foi fundada para isso, mas ela teve que fazer, né? É uma exigência da circunstância histórica, né? E a gente pode crer sempre que quando há uma exigência da circunstância histórica, há uma ação de Deus na história. Então, as coisas poderiam ter rumado para outro ponto, mas rumaram para esse, e agora você vai ter que se virar, entendeu? Não tem para onde ir, né? Deus permitiu que fosse assim, é porque Ele quer que alguma coisa saia daí. E aí vem Deus como agente histórico, que é o que as pessoas não percebem, os historiadores poucas vezes mencionam. Então, quando nós vamos para esse ponto, tá? Nós começamos a perceber que a igreja começa a perceber que está um negócio difícil. Ela tem que evangelizar, tem que trabalhar a administração, tem que ajudar os nobres reis na coleta de impostos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cultivar as terras, produzir. Então é muita coisa para pouca gente, entendeu? E o desvio de funções era muito grande. A igreja se preocupava com isso, que os padres começassem a virar políticos, donos de coisas, enfim, né? Desviasse a finalidade da igreja. Então o que a igreja faz? A igreja começa a lutar muito para que surja um império cristão, para que surja um império aos moldes do Império Romano, mas eminentemente cristão. O problema é que, é o que eu falei, o cristianismo ele rompe com a ideia de império, né? O império crucifica Jesus, ele destrói essa ideia. Ele não é exigência da fé cristã uma nação cristã. Você pode ser santo, você pode chegar no ápice de santidade e união maior com Deus, sem estar inserido dentro de uma nação, de uma civilização cristã, ou coisa que, por exemplo, para o judeu, para o muçulmano é inadmissível, é muito difícil isso para ele, né? Tanto é que a tendência é que, por exemplo, os muçulmanos quando se expandem, eles vão proliferando a sua fé até forma que as leis começam a obedecê-la, e não o contrário. Mas o cristianismo não tem. Olha, no começo da Reconquista, no começo da conquista, quando os árabes vão invadindo a Península Ibérica, olha, nesse começo, você teve muita união, muitos cristãos viveram por muito tempo ali, né? Sem nenhum tipo de problema, sem martírio, sem nada. Então você vê que não tem essa necessidade, né? O problema começou quando muitos queriam pregar e o governador, o rei, não queria permitir. Aí começou o problema, porque é uma exigência da fé cristã que ela seja disseminada, mas não é uma exigência que tenha que você tenha que você tenha uma nação cristã para você viver bem a sua fé. Então gerou um impasse. Como é que isso vai ser feito? Acontece que é o seguinte: acontece que quando a igreja tenta construir esse império, isso dá certo porque os primeiros imperadores eram homens muito devotos e piedosos. Então já fica a primeira lição histórica, que para o cristianismo, tá, a noção de império ela só é possível mediante a piedade e a virtude dos seus imperadores, dos seus reis. Não tem como você conseguir uma nação, um império cristão sem ter essa condição. E a gente vê que logo depois que a igreja cria esse império se volta contra ela, que surge o famoso século X, que é o século de ferro, que os papas começam a ser perseguidos pelos imperadores, tá? E essa perseguição se dá também porque houve uma decadência dentro da própria igreja. Houve uma decadência moral, espiritual, litúrgica dentro da igreja. E aí a igreja começa a reformar a base dela mesma.
começa a reformar os mosteiros, começa a viver a regra de como mais corretamente, começa a surgir vocações, né? E tudo isso estava desatrelado à autoridade da igreja, né? A famosa reforma cluníaca do mosteiro de Cluny. Então vários monges vão reformando, etc. São Bernardo também, tem um trecho aqui, eu estou até lendo a vida dele. Tem um trecho que fala aqui sobre a reforma, ele reformou inúmeros mosteiros. Então essas reformas espirituais, elas vão servindo para retomar o poder da igreja, até que um papa consegue chegar para o imperador e dizer diretamente para ele: eu não vou te obedecer, e se você insistir, eu vou te excomungar. Ele insistiu, excomungou o imperador foi embora. Olha o nível, olha a força que esse poder é capaz de realizar. Mas como eu falei, é algo sutil, demorado. Poucos cristãos estão aceitando isso, né, na nossa sociedade de hoje. Muitos cristãos querem logo tudo de uma vez. Política, lei, vamos batalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Calma, rapaz. A cristandade não surgiu assim. A cristandade não surgiu assim. Então, esse é o ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Então, você tem ali igreja e império. O império necessita de uma religião própria para que a ordem se estruture. O cristianismo não necessita do império, mas a igreja precisou dele para poder pôr em prática o seu trabalho, né? Tanto que, voltando um pouco aqui, essa decadência que a reforma de Cluny foi capaz de sanar surgiu porque é exatamente isso que acontecia. Os padres, os monges, os bispos estavam cuidando de atividades administrativas que não tinham nenhuma relação com a igreja. Isso é uma porta aberta para o diabo começar a destruir as vocações, né? Então, depois que houve essa reforma, que houve o império, a coisa melhorou, mas ainda assim os imperadores se voltaram contra a igreja. Então, esse movimento do tipo de poder mais imediato, político e militar, ou econômico, tentar dissuadir a igreja, tentar modificá-la, é muito comum. É muito comum. Isso é comum demais na história da igreja, muito comum. Então, nós vamos terminar aqui a nossa aula de hoje. Ela passou muito do ponto, né? Era para ser uns 15 minutos, nós passamos 7, né? Na próxima aula vamos falar de mais algumas mudanças que vão ocorrendo dentro do cenário. De então, lembre-se do império, da igreja, o agente histórico, os agentes históricos, está vendo, né? São os monges, são os santos, né? São os imperadores, tá? Lembra que eu falei, os imperadores dependiam, para o império ser eminentemente cristão, os imperadores dependiam, tá? Dependiam que eles fossem devotos, fossem pessoas piedosas, tá? Então, esse é o primeiro ponto, dessa primeira lição daqui dessa segunda aula, tá? Então é isso, meus caros. Vamos encerrar mais uma vez com uma Ave Maria, e é somente isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a todos vocês pela atenção. Espero que tenham aprendido bastante. Novamente peço mais uma vez, leiam os textos que estão sendo enviados no e-mail de vocês, tá? Tem informações que vão ser boas para vocês memorizarem. E até a próxima aula. Abração e fiquem com Deus.